Saúde a igreja na paz, Senhor. Pedi para o Senhor uma palavra, né? Quando o pastor falou comigo. E se encontra lá em Hebreus 8. Nós vamos estar lendo todo ele até o versículo 11. Porque é poucos versículos. Eu vou lá estar lendo aqui na minha tradução. E a igreja me acompanha, né? É bom estarmos aqui nesse tempo frio, né? Saímos dos nossos lares, estamos aqui adorando o Rei da Glória. Glória a Deus por isso, né? Quem é o Rei? É o Rei da Glória, Jesus Cristo. Estamos aqui para adorar e glorificar o nome dele, né? Vamos estar lendo aqui, que diz assim: ora, do que Hebreus 8. Ora, do que estamos dizendo? E ponto principal é este: temos um sumo sacerdote, tal que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, que é Jesus Cristo, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não o homem, porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para constituir o tabernáculo, porque ele foi dito, olha, faz conforme o modelo que no monte se te mostrou, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Pois, se alguém primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado algum para segundo, que foi Cristo. Porque, repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu entendimento, e no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E então ensinará cada um a seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conselho
conselho ao Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor até o maior. Amém? A igreja pode se assentar. Quando eu meditava nessa palavra, aqui o Senhor fala, né, sobre Jesus, que ele é sacerdócio, o sacerdócio de Jesus. O título fala: o sacerdócio de Jesus apresenta um novo pacto, um novo e maior pacto. Então o Senhor, quando ele tirou aquele povo do Egito, ele fez um pacto. Ele fez um pacto com aquele povo do Egito, mas eles não permaneceram. Quando fala assim, eu fiz um pacto com aquele povo do Egito, os pais, mas eles não permaneceram no pacto do Senhor. E o Senhor fala aqui que ele tem um novo pacto. O pacto é para quem? Para esse povo de hoje, que somos nós. O Senhor fala que ele tem um novo pacto para com as nossas vidas. Aí ele fala sobre os dons. Foi algo que o Senhor ministrou no meu lar sobre os dons. Ele deu um dom para cada um de nós que estamos aqui. Desde o maior até o menor, cada um tem um dom. Às vezes você tem um dom e não sabe. Ou não sabe como exercer o dom que o Senhor deu. E quando eu li, o Senhor falava assim, que é para você pedir para o Senhor te ensinar. Que eu lembro no começo da minha caminhada, o Senhor começou a derramar os dons e eu não sabia como lidar com aquilo. Eu ficava meio perdida. Às vezes o Senhor me dava visões, às vezes o Senhor falava comigo e eu achava que eu estava ficando louca. Assim, ai meu Deus, eu já estou ficando tereré, eu estou ouvindo voz. Mas a gente vai entendendo no decorrer que a gente vai colocando nas mãos do Senhor. Senhor, eu não estou entendendo, mas me explica. É a mesma coisa quando nós abrimos a palavra, quando nós não entendemos. Senhor, me dá entendimento, né? Porque às vezes de primeiro modo você não entende. Aí você lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Aí o seu entendimento vai abrindo, como o Senhor falou aqui, através da palavra dele, que ele vai abrir entendimento nesta noite, diz o Senhor. Ele vai abrir o meu e o seu entendimento. Que por mais que nós buscamos, nós não sabemos de tudo. Nós não entendemos tudo. Mas quem nos capacita, quem coloca nos nossos lábios e quem nos dá a direção é o Senhor. É o Senhor que nos dá a direção, né? Então Ele nos ensina. Ele nos ensina e vai nos capacitando. E eu fui pedindo para o Senhor, Senhor, me ensina, como é que eu vou exercer esse dom aí, misericórdia. Né? Eu lembro que logo no comecinho, uma irmã, ela chegou até mim, o Senhor derramou sobre ti. Eu fui exercer naquilo, o dom da cura. Eu falei assim, meu Deus. E fui em vários lugares onde o Senhor realmente derramou a cura pela misericórdia, porque a gente aprende a cada dia na presença do Senhor. Então o Senhor fala que está abrindo entendimento. O Senhor falou que é para guardar no coração as palavras, o estatuto do Senhor para com a minha e a sua vida. Que é Ele que nos direciona, né? Às vezes você fala assim, eu acho bonito o jeito que o Senhor usa a pastora Jéssica. Peça que o Senhor também vai usar você, mas da maneira que Ele quer, né? Da maneira que Ele quer te usar, né? Ali, cada um é usado de uma forma. Um é usado num conselho, o outro é usado numa correção, né? O outro é usado num abraço, num sorriso, né? Que às vezes você está meio murcho, só do irmão. Nossa, o irmão está com toda essa felicidade, até transmite, acaba transmitindo para a gente aquela alegria. Então, o Senhor usa cada um na sua pequena coisa, nos pequenos gestos.
né? E aqui o Senhor fala no versículo 10, que é o que o Senhor tocou no meu coração, fala assim, ó: ora, este é o pacto que fiz com a casa de Israel, comigo e com você. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu entendimento. A lei é a palavra. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós pedimos para o Senhor abre o meu e o teu entendimento. E em seu coração as escreverei, ó, na tábua do nosso coração. Porque segundo falam, vai chegar um dia, que eu não sei se nós vamos estar aqui, né, pastor? Que vão tirar a Bíblia. E nós vamos ter que guardar ela aqui, ó, as escrituras na tábua do coração. E é aqui a palavra do Senhor falando. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu e você, o povo do Senhor. Glória a Deus por isso. Então o Senhor, Ele fala para mim e para você. Começar a pedir para o Senhor. Senhor, me ensina a administrar aquilo que o Senhor me deu. Porque Moisés, o Senhor mostrou para ele como seria o templo, né? Como o Senhor também mostrou para Davi como seria o templo, mas ele não pôde erguer o templo. Mas o Senhor mostrou para ele, tanto que quando ele passa para Salomão, ele passa todos os trajetos daquilo que o Senhor deu para ele. Então o Senhor tem algo para entregar na minha e na sua mão. Glória a Deus. Somente eu e você se posicionar naquilo que Deus quer, né? Não tenha medo, porque eu sei que às vezes, quando o Senhor começa a nos usar, nos mostrar algumas coisas, a gente começa a temer. Mas é fiel aquele que derramou, né? Que derramou o dom, porque o Senhor fala aqui sobre os dons. Ele derramou os dons, já foi derramado, diz o Senhor para ti. Já foi derramado, só está faltando você se posicionar e pedir para o Senhor direção. Vai ter vidas aqui que vão ter sonhos. Vai ter vidas aqui que o Senhor vai começar a usar de maneira diferente. Mas não tenha medo, né? Porque às vezes o inimigo ele vem para querer nos coagir, mas maior é aquele que derramou. Maior é aquele que fez. E eu lembro quando o Senhor ele derramou, eu tinha um receio. Assim, meu Deus, já pensou se o Senhor manda falar algo, né? Porque eu lembro quando o Senhor usou eu para falar com meu irmão, com a minha cunhada. Eu lembro nesse dia que era um culto. E nesse culto, o irmão falou para mim assim: ó, irmã, né? Porque o Senhor me deu uma visão, e eu falei dentro da visão que o Senhor tinha dado. Aí ele falou assim: eu lembro que o Senhor mostrava vindo do céu uma aliança, e essa aliança parava entre meu irmão e a minha cunhada. E eu entreguei da maneira que o Senhor mostrou a visão. E esse irmão, ele estava dirigindo o culto, ele virou para mim e falou assim: ó, irmã, tem que tomar cuidado para não agir na emoção. Eu falei assim: ai meu Deus, eu posso matar uma alma. Então a gente tem. Mas quando é o Senhor que te direcionou, que colocou, Ele vai ser fiel para concretizar aquilo que Ele te mostrou. Aleluia. E eu falo, para a honra e glória do Senhor, eles casaram. Hoje eles têm uma aliança, não só no casamento, como o Senhor deu um ministério para eles dirigir. Aleluia. E se eu não entregasse? Porque quando o Senhor, Ele manda, Ele se responsabiliza. Querendo, às vezes, a pessoa ouvir, não. Seja a bênção, seja a correção. Nós temos que falar. Porque é colocado no nosso coração. E o Senhor, Ele fala e pede para transmitir. Então, receba aí o dom que o Senhor derramou sobre ti. E só pede para o Senhor, se você ainda não sabe lidar, pede para o Senhor que Ele vai te dar a direção. Porque Ele está te dando entendimento nesta noite, amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou,
né? E as palmas louvam o Senhor.